Graça e paz a todos. Nós estamos dando início a um novo programa chamado Estação Plural. E o entrevistado de hoje é o pastor Daniel Cardoso, casado com a pastora Cristina e pai da Heloísa. O pastor Daniel, ele é pastor da comunidade evangélica Vida no Altar de Cosmópolis. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui, fazendo essa entrevista conosco e falando um pouquinho aos amigos internautas sobre a história do senhor. Conte um pouquinho para a gente a trajetória de vida do senhor. Tá bom. Graça e paz a todos que estão me vendo. Meu nome é Daniel Cardoso. Sou filho de pastor, criado natural de Campinas, né? Cresci e vim parar em Cosmópolis na minha adolescência. E me apaixonei por essa cidade e até hoje estou aqui. E aqui pude ver o cumprir da promessa de Deus, aquilo que Deus tinha prometido na minha infância, Ariane. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 5 anos de idade, e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu era muito novo ainda, né? Deus falava com os meus pais, falava através das pessoas, o que Deus iria fazer através da minha vida, sendo simplesmente um canal e sabendo que toda a glória ela é dada a Deus. Mas a minha história com essa cidade, particularmente, se iniciou na época de 2000, quando os meus pais vieram para cá para pastorear, né? E ficaram um bom tempo, eu os acompanhei. No começo não queria vir para Cosmópolis, né? Mas Deus já tinha um plano estabelecido e eu estou aqui, graças a Deus, e o Senhor tem trabalhado de uma maneira sobrenatural através da minha vida e da minha família. O senhor comentou que foi batizado com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. Como foi essa experiência e como o senhor conheceu a Jesus? Primeira pergunta que eu quero te responder: como eu conheci a Jesus? Através da vida dos meus pais. Meus pais foram o maior exemplo e a demonstração de Cristo para a minha vida. Meus pais causaram sede em mim em conhecer Jesus. Então, minha mãe ia para as vigílias, eu estava no colo dela, né? Ia para as madrugadas orar, eu também estava com ela. E eu cresci nesse ambiente de busca, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de entrega. Então, o maior resultado que me levou a Cristo, eu creio que foi a vida que os meus pais tinham de devoção, de entrega à obra de Deus. E aquilo entrou no meu coração como se fosse uma bomba. A questão do batismo com o Espírito Santo, isso nunca saiu da minha mente. Eu, nessa época, muito novo, com 5 anos, os meus pais eram da igreja do Evangelho Quadrangular. E tinha um pastor que foi fazer uma visita, fazer um tempo na igreja, ele foi ministrar e tal. E ele chamou quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu, com 5 anos, eu fui lá na frente. E eu me lembro até hoje, eu me recordo, que eu me ajoelhei do lado do púlpito. E ali fiquei, com um coraçãozinho queimando por Jesus. E eu pedia. Quando eu fui ver, eu já fui tomado por aquilo, o Espírito Santo me encheu. Foi algo tão maravilhoso, o revestimento de poder aos 5 anos de idade foi algo sobrenatural. E eu me lembro que até o pastor, na época, ficou espantado e mostrou para a igreja. Ele me colocou de pé, em cima de uma cadeira, muito pequeno, e eu não conseguia parar de falar e chorar. E ele chorava junto também. E isso mexeu com toda a igreja. E até hoje, graças a Deus, vivendo essas experiências com Deus. Ariane? Já desde pequeno, já tendo experiências maravilhosas com Jesus, Graças né? a Deus. Pastor, como mencionado, o senhor atualmente é pastor da comunidade evangélica Vida no Altar de Cosmópolis, né? Conte um pouquinho para nós como que foi o chamado para o ministério pastoral, a experiência do senhor. Tá. Como eu venho falando no decorrer aqui, aos 5 anos eu fui revestido de poder e experiências com Deus. Na minha adolescência eu fui um pouco rebelde, mas a graça de Deus me alcançou, me resgatou, me trouxe de novo. E durante uma madrugada, Deus usava muitas pessoas para falarem com os meus pais e até comigo, né? Mas na minha adolescência eu já não dava importância. Até eu passar por uma dificuldade muito grande, onde eu creio que Deus usou aquilo para me trazer a Ele de volta, né? E eu
passei a ver alguns jovens onde eu congregava que eles oravam muito. Uma vida de oração que me empolgava aquilo, né? E eu cheguei arrebentado nesse lugar, essa é a palavra. E eu comecei a ver a vida de oração deles, e aquilo começou a causar em mim vontade de orar, né? E eu fiz o quê? Eu comecei a orar de madrugada, comecei a buscar a Deus. Não estou falando que a questão que Deus te responde de madrugada, mas aquilo foi a minha experiência com Deus, isso não é uma regra, tá? E numa madrugada eu estava orando, buscando a Deus. Eu fiz algo que para muitos, né, se for um teólogo que estiver me vendo, vai achar que é uma molecagem, mas é a minha experiência com Deus. Eu não digo que para você tem que ser assim, mas é a minha experiência, tá? Eu, na minha ali inocência, eu coloquei uma cadeira e falei: Deus, fala comigo. Eu quero te sentir, eu sei que o Senhor foi muito real na minha infância, e eu quero sentir de novo isso, faz de novo, eu quero de novo. E eu me recordo como se fosse hoje que eu senti ele sentar na minha cadeira, né, de frente comigo, como eu tinha colocado uma cadeira e outra na minha frente. E naquele momento o próprio Deus começou a falar comigo. Ele falou: estende as suas mãos que eu vou colocar uma espada nas suas mãos. E a hora que eu estendi as mãos num ato de fé, eu senti um peso na minha mão. E naquele momento que eu senti um peso, eu comecei a chorar muito. E eu chorei aquele dia, eu me lembro, das 2 às 6 da manhã. Eu não conseguia parar de chorar. Foi algo impactante. Foi algo que as pessoas me perguntam, já fizeram essa pergunta: como que você acredita tanto no seu ministério? Porque foi muito real o chamado. Foi algo muito particular entre eu e Deus. E aquele dia Deus falou comigo que Ele iria me usar através da palavra. E toda aquela promessa, tudo aquilo que Deus tinha falado aos meus pais, que Deus tinha falado na minha infância, Deus estava cumprindo ali, né? E naquele momento eu comecei a amar a vida de oração, leitura, a Bíblia, livros, e isso foi me abrindo a mente, e Deus foi desenvolvendo com o tempo, desenvolvendo o meu ministério, crescendo e crescendo. Mas esse dia especificamente, eu lembro que eu saí, Ariane, era 6 horas, eu me levantei com o rosto todo inchado, os olhos lacrimejando de tanto chorar, porque eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, de ter uma experiência tão real e palpável com Deus. E eu levantei, às 7 horas da manhã na igreja tinha oração, eu fui na oração das irmãs. Então, a vida de oração sempre presente, né? E aquelas irmãs me motivavam. Eu cheguei lá, eu lembro que eu me sentei no último banco chorando, porque eu estava ainda impactado, eu estava em choque. E eu me lembro de uma mulher chamada Irmã Benedita, né? A gente brincava carinhosamente chamando ela de Irmã Benê. E ela cantando os hinos dela e tal, ela começou a andar e chegar perto de mim. Ela parou um banco antes, ela falou assim: moço, Deus pediu para mim falar algo para você. Eu falei: fala, minha irmã. Ela falou assim: tá difícil chegar perto de você, porque essa madrugada Deus derramou uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Aí eu já estava chorando, imagina a cena, aí que eu chorei mais ainda. Uma confirmação da experiência que o senhor teve durante a madrugada. Sim. E ela falou assim para mim: Deus te levantou como um profeta, Deus te levantou para pregar a palavra. Ele te tirou de um lugar e Ele vai te usar com muita ousadia. E a partir daquele dia foi um processo que eu venho passando no meu caráter, no meu temperamento, em todas as áreas da minha vida, que Deus vem trabalhando em mim para trabalhar através de mim. Mas começou assim, a minha experiência pessoal, do meu chamado e da vocação ministerial começou numa noite, numa madrugada em oração. Depois de tanta experiência, depois do chamado ministerial, pastoral, né, o ministério pastoral, qual é o fundamento do seu ministério? Tá, vamos lá. Ari, eu olhando o que nós estamos vendo, o cenário da igreja contemporânea, eu até me preocupo de ver algumas coisas que vêm acontecendo na igreja, né? Eu brinco que eu venho de uma linha de teologia reformada, tá? É onde eu estudei, o que eu gosto, amo os pregadores reformados, apesar de ser um continuista. Para quem não entende, que é leigo, um continuista é alguém que acredita nos dons. Na sequência dos dons há uma pequena diferença entre o pentecostal e o continuista. Eu me declaro um continuista,
Acredito que a igreja precisa do conhecimento, de ter a mente esclarecida e transformada pela palavra de Deus, mas que ela não pode abandonar de jeito nenhum o mover do Espírito, ser revestido de poder, porque foi algo que me impactou. Eu tenho amigos que pensam até diferente de mim, né? E eu digo para eles que eles são cessacionistas, e eu digo, eu não posso negar uma experiência tão real que eu tive com Deus. Não dá. Na minha infância e na minha adolescência, na entrada da minha juventude, o chamado de Deus foi muito real. Eu não posso negar os dons, aquilo que eu já vivi com Deus, mas respeitando quem pense diferente de mim. Mas a minha base seria a teologia reformada e ser um continuista e acreditar nos dons. E ser uma igreja, como nós acreditamos como comunidade, uma igreja espiritualmente vibrante, socialmente atuante e familiarmente apaixonante. Esses pilares, eu acredito que tem que ser o fundamento, aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, na comunidade, de ser uma igreja familiarmente apaixonante. Nós investimos na família, porque a família é a base da sociedade. Sem família nós não temos uma sociedade sadia. Aqui em Cosmópolis nós não somos a igreja, nós somos uma parte da igreja que está espalhada pelo mundo e que está na cidade de Cosmópolis. Então são esses fundamentos que nós acreditamos. E uma coisa que vocês me ouvem muito falar toda a glória tem que ser dada a Jesus. Ele é o centro da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Eu sou só um cooperador, porque o apóstolo Paulo nos chama de cooperadores. O cooperador, ele é um ajudante. Eu sou um ajudante na obra, e a serviço daquele que é o pastor das ovelhas, a qual ele me encarregou de cuidar, direcionar através das Escrituras. Ariane. Tá certo, pastor. Pastor, a gente sabe que a vida, o ministério pastoral, ela exige algumas renúncias da vida particular. Questão de trabalho, porque você tem que se dedicar também a cuidar das pessoas, que é o chamado ministerial também, a estar pastoreando pessoas, né? Cuidar das ovelhas de Cristo. A questão de, por ser casado... Se tem alguém que tem que dar um exemplo de servir, aqui sou eu. Então tem que começar por mim, e isso começa dentro da minha família. O Senhor me deu a Heloísa, tem 6 anos, fruto de um relacionamento da mulher da minha vida. Cristina, 35 anos, e eu sou o pastor da Elô. Para mim, ser pai é ser pastor. É quem dá direção, é quem dá segurança e dá limites. É para isso que Deus me colocou na vida dela. Dá direção, é direção dentro da palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho, eu ando com ela, eu caminho com ela, eu brinco com ela, eu estou com ela. Eu quero ser aquilo que os meus pais foram para mim. Meus pais causaram essa sede de conhecer Cristo em mim. E eu quero ser para a Heloísa isso. Eu quero ser esse pastor para ela. Eu não quero que a Heloísa possa buscar em outros lugares conhecer a Deus, se não for através da minha vida. E para minha esposa eu digo mesmo que eu possa ser o Cristo para a vida dela. Talvez alguma pessoa deve estar falando, cara, esse pastor é meio doido. Não. Quando você olha o relacionamento de Cristo com a sua noiva, é entrega. É alguém que desce para servir, que é tão forte, ele abre mão de tudo para que alguém possa ter vida. Ou seja, ele morre para que a igreja possa viver. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que nós, maridos, nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então a minha função é diminuir para que a minha esposa possa crescer. Concernente agora a ser pastor, Ari, eu tive na minha vida, eu acho que é a área onde Deus mais vai me usar. Porque é onde eu mais tive dificuldade, é onde eu sofri muito, ministerialmente falando. Outro dia a gente pode falar sobre isso, mas só para a gente... Então hoje eu quero quebrar alguns paradigmas do que é ser um pastor, né? Um pastor, ele não é um Superman, como eu brinco para vocês. Um pastor não é um super-homem, um super-crente. Um pastor também é uma ovelha com uma função diferente, dependente também do pastor de todas as ovelhas, que é Cristo. E a característica que eu busco para a minha vida, eu peço que Deus me dê graça e ajude, é mostrar que um pastor, ele é como todos, e a humildade que o apóstolo Paulo e Cristo tinha,
eu espero que eu possa chegar um pouquinho perto, para que as pessoas não vejam em mim um título, mas elas vejam um servo. Porque quando nós olhamos para Cristo Jesus, Ele ungiu seus apóstolos, não foi derramando azeite sobre a cabeça. Ele ungiu seus apóstolos lavando os pés. Então, eu quero mostrar Cristo descendo e lavando os pés. Inclusive, é uma passagem muito bonita, uma trajetória de Cristo que realmente mostra a humildade de um ser tão grande, né, ao ponto que ele desceu para mostrar que nós devemos ser servos no reino de Cristo. Pastor, vamos falar um pouquinho agora da comunidade. Como e quando iniciou a comunidade evangélica Vida no Altar de Cosmópolis? Quando foi que o senhor veio para cá? Quando o senhor sentiu isso no coração? Como foi o chamado para vir pastorear a igreja de Cosmópolis? Tá bom. Como Deus ele é soberano, eu estou na comunidade 3 anos e pouco já. Eu moro em Cosmópolis, mas eu fui congregar na nossa igreja mãe em Arthur Nogueira. Eu tinha me desligado do ministério onde eu congregava, onde eu tive uma boa base em muitas coisas que eu aprendi, mas o Senhor chegou um tempo que Ele falou, acabou, agora eu quero te levar onde eu vou cumprir um propósito, aquilo que você tinha que aprender, você aprendeu. E quando eu fui para Arthur Nogueira com o pastor Maurício, o pastor Lucas, eles me conhecem desde os 13 anos de idade. Até é engraçado, né? As histórias voltaram a se cruzar novamente, porque na adolescência meu pai batizou o pastor Maurício. Olha que coisa louca, né? Eu nunca imaginava que eu iria voltar à igreja da onde eu saí. E eu fiquei 15 anos nessa outra denominação, e Deus me tirou de lá para me levar para perto do pastor Maurício, né? E quando eu cheguei lá, não vou mentir, eu cheguei lá para me esconder, porque eu já tinha rodado, viajado muito, pregado muito, Rio, Minas e vários lugares, e eu não queria mais essa vida. Então eu tentei me esconder, eu já não queria mais. Sabe quando você fala assim, Deus, eu estou cansado, eu vou dar um tempo. Quando eu cheguei na comunidade, o pastor Maurício, eu contei um pouco da minha história para ele me conhecendo desde os 13 anos, e ele me contou que a igreja estava orando para Deus enviar pastores para lá, e eu não sabia, né? Já há alguns anos já era promessa de Deus, porque a igreja cresceu muito lá, e o sonho deles era alcançar as outras cidades. Eu até dei risada para minha esposa, ele falou, você está achando que você vai ficar parado aqui, né? E eu falei, não, pastor, amém, estou aqui, seja feita a vontade de Deus, estou aqui para servir. E quando eu cheguei lá, na verdade, eu fui trabalhar como obreiro. O pastor foi me testar, né? Ele me colocou na porta para trabalhar com todo mundo. Aquilo para mim não fez diferença nenhuma, eu falei para ele, porque eu estava ali para servir, nem que se fosse para levar um copo de água para quem fosse ter que levar. E depois de um tempo, passei pelo encontro e o pastor conversou comigo, né? Já estava na mente deles, porque tinha muita gente daqui de Cosmópolis que iam congregar em Arthur Nogueira, né? E essas pessoas não tinham condições, às vezes, de estar indo direto para lá. E a gente começou, há 2 anos atrás, a gente começou numa garagem. 2 anos atrás? Não, menos, um pouco menos. Há uns 1 ano e 6 meses, por aí. A gente começou numa garagem. E nessa garagem foi bem aventura, viu, Ari? Porque a gente chegava lá, tinha dia que estava muito, mas muito frio, Ariane, você não tem noção. Eu pregava, depois eu ficava doente, porque a gente estava no relento, não tinha o que fazer. E ali era a igreja de Cristo que estava reunida, né? E a gente pregava do mesmo jeito, os meninos que estão gravando hoje já estavam com a gente, começaram bem pequenininho, com uma mesinha de som bem pequenininha, tudo, mas ali servindo com muito amor a Deus, e Deus foi abençoando, né? Porque a Bíblia diz que quem dá crescimento é Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Eu creio que a semente o pastor Maurício plantou, e eu vim regar em Cosmópolis, né? Porque até o pastor Lucas já passou por aqui, e eu vim regar. E nesse regar eu descansei, e o Senhor foi dando crescimento. A garagem ficou pequena demais, já não cabia mais pessoas lá. Nós conseguimos um lugar toda quarta-feira por R$100 para a gente fazer o culto só na quarta-feira, que Deus nos abençoou, uma amiga nossa. É como se fosse uma chácara, e a gente começou a reunir a igreja ali,
né? Porque as pessoas têm ideia de que igreja são 4 paredes. Não, a igreja, ela anda, a igreja se movimenta, nós somos a igreja. E a igreja começou a se reunir no Que Legal. Deu 2 meses também, já não estava legal, o negócio começou a crescer demais. Foi aí onde Deus, ele colocou a mão dele, soberano, eu fui demitido da empresa. Deus, ele fez tudo, foi projetado por Deus isso aqui. Eu fui demitido e eu tive que tomar uma decisão de viver agora de uma forma integral na obra de Deus. E eu falei, Deus, eis-me aqui. Aí a gente veio, apareceu esse salão onde nós estamos hoje. Hoje tem 1 ano que nós estamos aqui. Já também não está cabendo mais pessoas aqui. E como diz o nosso pastor Moisés, nós vamos ter que quebrar contrato para procurar outro lugar. Graças a Deus, porque é o crescimento que Deus tem dado. Mas nós começamos há 1 ano e meio atrás, praticamente, dentro de uma garagem, num frio da bexiga. E Deus tem honrado essa obra, graças a Deus, Ari. Foi até mesmo para mostrar a vontade das pessoas de buscar a Cristo, né, Com pastor? certeza. Estando no relento, ou coberto, ou dentro de 4 paredes. Não tinha A função problema. da igreja mesmo é lá fora. Com certeza. A gente ouviu uma ministração mesmo, até do pastor Maurício, que ele fala que nós... a igreja de 4 paredes é um abastecimento, é como se fosse um posto de combustível. A gente vem para abastecer e vai para fora mostrar a igreja de Cristo lá fora, né? Sim. É isso aí. Pastor, qual é a visão do senhor para essa igreja, os projetos que o senhor tem para a igreja, para trabalhar com as pessoas, para servir, para ajudar as pessoas, conhecimento até mesmo da palavra de Deus, da palavra de Cristo? Qual é o projeto do senhor para a igreja? Tá bom. Primeiro é formar e trabalhar discípulos, né? Pessoas com conhecimento, porque a igreja hoje está muito pobre de conhecimento, né? Porque ser um protestante, um cristão protestante, está muito ligado ao conhecimento, à intelectualidade, à leitura. Quando a gente começa a estudar a história dos protestantes, principalmente os reformados, a gente vai ver o nível que eles tinham e como eles foram relevantes para a sociedade, né? Então, é formar pessoas que formem outras pessoas, discípulos que fazem discípulos, e ao mesmo tempo esses discípulos sejam a figura de Cristo numa sociedade corrompida, uma igreja socialmente atuante. Não tem como eu falar de santidade se eu só coloco o meu terno no domingo à noite ou alguma coisinha, vou para a igreja, passo 2 horas orando, se isso não tiver resultado na sociedade. Nós somos chamados para fora. A palavra do grego é eclésia, chamados para fora. A igreja vem aqui para se abastecer, mas é lá fora que nós mostramos a glória de Deus. Então, por isso, um dos nossos pilares é ser uma igreja socialmente atuante, né? Nós trabalhamos hoje, você é um exemplo disso, com dependente químico e moradores de rua, né? E nós queremos expandir isso, alcançar mais pessoas. Nós internamos, nós temos um projeto na igreja, alguns jovens que trabalham, chama Projeto Vida, algo que eu tenho orgulho de ver o que fazem e o que estão fazendo para o reino, para a glória de Deus, né? Então, a nossa visão é, aqui nós somos abastecidos para mostrar a glória de Deus lá fora. Nós precisamos ser igreja na segunda-feira. O resultado do culto de domingo tem que ser na segunda-feira. Então, a sociedade precisa ver a igreja, não a igreja se esconder dentro de 4 paredes. Até por isso nós temos o Congresso Resistência, que durante o carnaval, isso não é uma crítica, mas é uma visão que Deus deu aos pastores da igreja, que durante o carnaval, onde as igrejas vão para um retiro, não, nós ficamos na cidade, tem um congresso específico que começa às 8 da noite, vai até altas horas da noite. Por quê? A gente sai dali, os meninos saem dali, os jovens saem dali para evangelizar aqueles que estão vindo viciados, com a vida toda arrebentada do carnaval, e nós temos visto os testemunhos maravilhosos. Esse ano a gente pôde receber algumas figuras importantes, o pastor Anderson Silva esteve com a gente, foi uma ministração fantástica, algo que veio da parte de Deus, e a gente quer expandir isso, sabe? Essa visão de reino, essa visão de ser igreja na segunda-feira. Ari. Tá certo, pastor. Em relação ao pastorado, em toda a trajetória de vida do senhor, qual o momento mais importante na igreja?
Se eu vou falar algo muito pessoal, tá? Para mim, muito, mas muito pessoal. Quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei desanimado, ministerialmente. Todo pastor, ele passa por isso. Ele passa por esses momentos difíceis. Eu queria deixar tudo, eu queria abandonar tudo. Eu ainda tinha feito até uma oração. Falei, Deus, o Senhor escolheu o cara errado. Não sou eu. E eu fui para lá, eu não queria que ninguém soubesse que eu pregava, eu não queria que ninguém me visse. Mas o pastor Maurício me conhece, né? E o que foi uma bomba no meu coração, foi o dia que eu vi o pastor lavando o pé de uma pessoa. Eu falei, não existe mais gente assim. A humildade do meu pastor, eu falo que ele é meu pai na fé.